Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores. É uma cidade que está sempre perfumada e sempre envolvida por essa psicosfera suave, harmoniosa, que são emanadas das flores que aqui são plantadas. Então é muito bom estarmos aqui nessa manhã e nós oferecemos a cada um que nos assiste uma rosa perfumada. Não é verdade, Roberto? É uma rosa virtual. Muito bem lembrado. Aproveitando, mandando um abraço para a Regina Ocada e para a Regina Carósio também, para a Rita Maria, para a Sueli, para a Cirlei, para o Arnaldo, para a Eudócia, para a Maria Dolores. E eu aproveito para perguntar a vocês como que está o som, porque nós percebemos ontem, um abraço também para o Pedro, que através Bom dia, do Pedro. Facebook o som estava chiado. Não sei se hoje está, tem dia que chia, tem dia que não chia, mas aí vocês nos dêem um retorno, porque nós usamos aqui 3 aparelhos diferentes e a tecnologia, ela parece também que tem vontade própria, né? E que nos gosta. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, my friend. Que bom. Muito obrigada, Leondina. Mas nós vamos dar o fechamento dessa história linda de Emmanuel, aquele que veio desde o sacerdote do Antigo Egito, senador 2 vezes, Públio Lentulus Surra, depois Públio Lentulus, na época já de Jesus. E nós falamos sobre que é quase uma biografia dele próprio, relatando no livro Há 2000 Anos, a sua trajetória como senador. Depois falamos 50 anos depois, ele como já um escravo. Falamos a outra reencarnação em Ave Cristo. E hoje nós vamos... Escravo Basílio, né? Nós vamos fazer falamos dele também como São Remígio, um bispo em Lyon. E nós vamos Aliás, era nas Galhas, né? Nós vamos mudar um pouco essa cronologia para falarmos dele no livro Renúncia. E aí depois a gente volta um pouquinho mais atrás de novo. Gostaria, Roberto, de falar dele no livro Renúncia? Então, no livro Renúncia, e aí quando ele é uma personagem, não a personagem principal, que a personagem principal é Alcione, era um espírito de altíssima hierarquia. Esse é o livro, né? É de psicografia do Chico, com Emmanuel, né? E ele relatando a sua história, né? Isso. E aí, então, Emmanuel, tem aqui nessa reencarnação o papel desse bispo, né? Ele foi o padre, né, Roberto? Em Renúncia, ele foi o... Padre Damiano. O padre Damiano. Isso. Não é verdade? Uhum. E ali, como padre Damiano, é interessante porque aí ele já nasce. Eu gostaria de falar? Bom, fica à vontade. Como padre Damiano? Então, o padre Damiano, nessa sequência, seria a 8ª personagem que ele reencarna, como também já como um sacerdote, né? Uma pessoa, um profissional da área da fé, como o padre Damiano, nascido em 1613. E ele ali teria residido lá em Castela, na cidade de Ávila, né? Ele nasce, então, na Espanha. Na Espanha. E, veja bem, ali temos um ponto que vai ser muito importante, foi na igreja de São Vicente, em Ávila, na Espanha. Isso vai ter uma conexão, conforme veremos mais adiante,
com a cidade de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Então, As lembranças do que 1613 ficam, né? para agora. Então, alguns detalhes desta reencarnação constam no livro Renúncia, que a Leila acabou de exibir aqui, e é da psicografia do Chico. E ele desencarna já numa idade avançada, também lá em Paris, não mais na Espanha, é no Presbitério de São Jacques de Passo Alto, traduzindo para o português. É interessante porque ele, nós pulamos um pouco no tempo, mas quando eles, como Avançamos padre, um pouquinho, né? como padre Damiano, ele tinha muita vontade de conhecer as Américas, porque lá na acústica da alma, ele tinha essa lembrança, porque ele já tinha vindo aqui para as Américas, numa encarnação anterior. Ele não lembrava, mas ele tinha muito desejo de conhecer, de poder voltar. Ou melhor, voltar, ele não sabia que já tinha vindo, mas de retornar a um lugar onde ele já tinha vivido uma boa parte da sua vida numa reencarnação anterior. Mas tem também um livro que cita Esquina de Pedra, é um livro que foi escrito pelo Wallace Leal Rodrigues. O Wallace Leal Rodrigues também cita que um dos personagens desse livro foi Emmanuel, só que ele não diz qual, mas ele, em conversa com Arnaldo Rocha, ele fala para o Arnaldo que Só um dos para relembrar, personagens... quem foi Arnaldo Rocha? O Arnaldo foi um grande trabalhador espírita e tinha uma convivência muito íntima com Chico Xavier, participava da intimidade, daquelas revelações, era daqueles amigos mais próximos, aonde o Chico tinha a liberdade de poder falar, e era uma grande família, porque, como nós vimos, desde o Antigo Egito, que ele já vem junto nessa trajetória. É muito importante a gente ver como que há todo um encadeamento. Aqui a gente não tem a lembrança. Como o Chico tinha, algumas coisas ele revelava para o Arnaldo, só que tinham coisas que ele dizia assim: Arnaldo, não pode contar isso, pelo menos por enquanto. E o Arnaldo guardava. Isso, e o Arnaldo Rocha, que é o livro Chico Xavier, Diálogos e Recordações, ele ali conta que coisas que lá o Chico não deixava, né? Não toca nisso, não fala. Mas aí, como o Chico já desencarnou, ele falou: não, agora fica à vontade. É verdade. Mas, quando eu perguntei a Leila ainda há pouco quem foi Arnaldo Rocha, só para recordar que nós fazemos questão que nós damos credibilidade às fontes conforme a sua natureza, conforme a sua credibilidade, melhor dizendo, conforme o papel dessa pessoa, desta fonte citada na história. Porque nós estamos, gente, ainda construindo aqui no Brasil, só para recordar, que falando história, nós estamos ainda construindo a história do Espiritismo. É verdade. E ela não está concluída. E uma coisa é alguém que ouviu diretamente, e outra é aquela coisa de eu ouvi dizer. Isso. Mas o Públio Lentulus, voltando agora um pouquinho ao passado, o Públio Lentulus, logo depois que ele já havia a esposa, a grande amada da vida dele, a Lívia, havia desencarnado, ele se encontrava em Roma e ele ia naquela liteira, tipo uma carruagem muito pequena. É tirada com 2 cavalos, né? E os cavalos dispararam ali naquela liteira e alguém se coloca assim na frente para tentar conter aqueles cavalos, e era um daqueles cristãos que ali se encontravam reunidos, ouvindo um homem. E o Públio Lentulus desce da liteira e ele se aproxima, e era Paulo. Paulo que ali falava para os cristãos. E ele teve assim um contato rápido, alguns minutos de conversa com Paulo, e ele revela que aqueles poucos minutos que ele teve de contato com Paulo, assim, aquilo marcou
para ele para o resto das existências. É muito interessante como a gente vê como que uma pessoa pode impactar o outro, para o bem ou para o mal. Isso, Leila, é interessante você ter tocado nesse ponto, porque nós recordamos que Paulo, Públio Lentulus, quando tem esse encontro ocasional, não foi um encontro marcado, por ocasião de um incidente, né, e poderia Públio Lentulus ter perecido ali. Muito bem. Então, ali, o que nós vemos? O Públio Lentulus tinha acabado de ficar viúvo, recente, né? Está muito macerado, aquela dor e tal. Mas ele já tinha se convertido ao cristianismo. Ou seja, a Lívia, mesmo depois que ele sai lá de Jerusalém e ele volta para Roma, que foi logo após o encontro dele com Jesus, ele não estava em Jerusalém à época do sepultamento de Jesus. Mas então ele encontra-se com Paulo numa circunstância muito especial. Aquele agrupamento de cristãos. Sabemos que Paulo foi até Roma e lá que ele terminou, vamos assim dizer, os seus dias naquela existência. Mas então ficou marcado, porque como a Alta de Souza falou, e eu repeti ontem, o que nós falamos agora, ecoa na eternidade. Então não esquece, fica lá no inconsciente gravado. Né? É verdade. E às vezes até aquele disparo ali dos cavalos já foi provocado né? pelos benfeitores para que ele pudesse ter esse calculado, encontro, né, Leila? Porque ele diz, alguns minutos de conversa marcaram para sempre o meu coração. Por que isso é importante? Nós relembramos aqui, quando falamos do Gés Gonçalves, né, que ele teve encontro com Santo Agostinho. E ele fundaria em Piratitingui, mais tarde, aqui já entre nós, uma colônia, dentro da colônia, né, um centro espírita com o nome de Santo Agostinho. É verdade. E agora, o que ocorreu com o Públio Lentulus? Então, mas aí a gente vai agora avançar de novo um pouquinho no tempo para falar sobre a 7ª reencarnação, que foi a reencarnação dele como Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega foi antes da reencarnação do Padre Damiano. E o Padre Manuel da Nóbrega, quando ele nasce, ele tinha problemas de gagueira. E ele que estudou naqueles seminários com muita condição, mas ele que possuía o dom da oratória em reencarnações anteriores, nessa reencarnação ele vem com uma limitação. E ele, com uma limitação, como que ele poderia ser um orador? Tudo é dentro de um planejamento para que ele pudesse tomar um outro caminho. E nessa condição, ele se desperta para vir para a América, para vir para o Brasil, como um jesuíta. Aqui ele realiza um grande trabalho junto com os índios, e os índios, logicamente, que devia ser uma dificuldade imensa, não é verdade, Roberto? Assim, tentar catequizar os índios. Então, mas ele via nos indígenas, os nativos daqui, uma oportunidade de serviço a mais. Veja bem, então, há muitas pessoas que fecham os olhos, né? Olha, eu vou me sentir incomodado com isso, mas o que nos incomoda exatamente é um trabalho que está por fazer. E ele não se fez de rogado. Então ele entrega-se de corpo e alma a dominação dos silvícolas. Ele trabalha pela catequese, ou seja, através da fé. Então ele vai transformar aqueles corações rudes, corações selvagens, em pessoas irmanadas no bem. E ele foi de tal forma abençoado, protegido pelos indígenas, que protegeram ao Manuel da Nóbrega, o jesuíta, protegeram inclusive dos próprios espanhóis que queriam dar cabo dele. Porque os espanhóis eles queriam, tal como os outros colonizadores portugueses também,
queriam sujeitar o selvagem, o indígena, colocá-lo como mão de obra, escravizá-los. Tanto porque o padre Manuel da Nóbrega, ele agora nasce como português, mas o Brasil foi uma época que os franceses queriam tomar o Brasil, né? Os espanhóis. Então os indígenas lutam contra os espanhóis e o Manuel da Nóbrega tinha também uma luta ferrenha com relação, inclusive, aos próprios portugueses, aos seus patrícios, porque eles queriam colocar aqueles selvagens como os índios, os indígenas, como escravos. E ele, aquele que era um homem que já tinha tido reencarnações, aquele raciocínio elevado, ele traz a sua competência agora não para as tribunas, para a glória acadêmica, os direitos de família, aqueles cargos eclesiásticos, mas ele traz... Os livros prontos. Mas ele traz o quê? Ele traz para plena selva, ele traz toda aquela bagagem que ele já possuía de reencarnações anteriores. Mas o deputado Freitas Nobre, que foi marido da doutora Marlene Nobre, que foram dois grandes trabalhadores do movimento espírita. A doutora Marlene Nobre desencarnou há coisa, acho que de uns 4 anos atrás, inclusive era a presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, que também é uma história muito bela, a história da doutora Marlene. Mas o Freitas Nobre, isso na década de 70, ele estava fazendo a tradução de um livro do jesuíta, do Anchieta, José de Anchieta. E ele teve a oportunidade, nessas pesquisas, dele ver uma foto com a assinatura do padre Manuel da Nóbrega. Só que a assinatura estava assim, E. Manuel. E ele deduziu que era Hermano Manuel, porque os silvícolas, eles tinham dificuldade de falar a palavra padre. Então ele assinava, ao invés de ele colocar Padre Manuel, ele colocava irmão Manuel, irmão Manuel. E daí ficou Emanuel. E ele se utiliza agora como benfeitor que vem para orientar o Chico, esse nome, que foi uma reencarnação que o marcou muito, que deixou nele lembranças muito positivas. Até porque Emmanuel também reporta aos evangelhos, né? Deus conosco, né? É verdade. E quando ele funda, né, Roberto? Ele funda a cidade de São Paulo, não é verdade? Sim, o colégio, tem até o pátio do colégio, né, lá na cidade de São Paulo, e ali foi um marco, uma pedra fundamental da cidade de São Paulo. E o mais interessante, Leila, é que ele não só atribui o nome daquela nova cidade, a cidade nascente de São Paulo, a batiza como São Paulo, e também ele teve uma intuição, uma revelação nesse sentido, que está lá até, de certa forma, esboçado no livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas então, aí ele aguarda a data de conversão de Paulo ao cristianismo. Lembra do episódio da Estrada de Damasco? Então ele aguarda, porque ficou aquele registro. Ele fala, mas eu tenho que conhecer mais esse homem, nesse encontro que nós nos referimos ainda há pouco, lá ainda ele como Públio Lento, né? Lá com o Paulo, o apóstolo. Então ele aguarda esse dia da conversão para ser a data de fundação da cidade de São Paulo. Olha que interessante. Mas antes ele já tinha transitado lá também pela Baixada Santista, era onde as caravelas aportavam, né? E aí tem a enseada ali, que dá hoje acesso ao Porto de Santos, e dali também a província de São Vicente. São Vicente, lembra? Agora, a responsabilidade nossa, que reencarnamos aqui no Brasil,
É grande, porque tem a responsabilidade individual, mas tem também a responsabilidade coletiva. Chico Xavier, quando foi homenageado com o título de cidadão paulistano, no Pacaembu, ele revela que Paulo aparece em pessoa para o padre Manuel da Nóbrega e fala para ele que ele deveria fundar nesse planalto uma cidade. E essa cidade, ela ia ter assim uma importância muito grande na difusão do cristianismo. Essa cidade deveria ser baseada no amor, na fé, no trabalho e na instrução. Então nós percebemos aí a responsabilidade que nós temos. Paulo em pessoa vem e fala para Manuel da Nóbrega: Interessante. funde essa cidade. Muito, muito interessante. Né? E veja bem, às vezes fala assim, poxa, mas não, é uma coincidência, né? Porque São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul. E é verdade. Vamos falando do hemisfério sul, nós não estamos falando somente das Américas. Estamos falando, inclusive, do lado extremo, como, por exemplo, temos todos os países austrais, né? Que ficam no hemisfério sul, tem na África e tem também no extremo oriente, né? Como lá na Austrália, vai por aí. Então, a maior cidade. Mas tudo o que é abençoado prospera. É lógico que o tamanho do sucesso passa necessariamente pelo tamanho também, a magnitude das demandas e dos problemas, né? É verdade. Mas teve mais outra reencarnação, aliás, tiveram mais duas, e o nosso tempo já está passando até do nosso compromisso. Aqui, teve mais uma reencarnação que se conhece, que é a nona. A nona reencarnação, ela se refere a Jean-Jacques Turville. Ele nasceu no século XVIII na França, século XVIII, um pouco antes de Allan Kardec trazer a doutrina espírita, que veio no século XIX. Ele nasce no século XVIII na França, ele foi um educador da nobreza e um prelado católico. Mais uma vez, ele volta novamente como um religioso. Então, ele foi um prelado católico romano no período anterior à Revolução Francesa. Viveu no norte da França e acabou fugindo pelaquela ferocidade daquele momento muito conturbado ali na França, que era a guilhotina trabalhando dia e noite, e ele foge para a Espanha. E ali ele vive até a morte. Mas nós vamos encerrar falando da 10ª reencarnação que se tem conhecimento, e essa reencarnação, agora sim, o padre Manuel da Nóbrega trabalhou no Brasil muito tempo. O padre Damiano tinha um sonho de poder vir conhecer aqui as terras das Américas, mas a 10ª reencarnação que se tem conhecimento, qual é, Roberto? É do Padre Amaro. Essa revelação está contida numa mensagem psicografada pelo Chico e que era pelo próprio Emmanuel, cujo título era, da mensagem, Sacerdote Católico que Fui. Exatamente. Então ele descreve com detalhes o processo de sua desencarnação nesta existência. Isso está no livro Colheita no Bem. Então, mais uma vez, o Chico Xavier então dá todos esses detalhes ali. Essa mensagem, inclusive, está contida neste livro Colheitas do Bem. Mas o padre Amaro, ele foi dessa vez, nasceu aqui no Brasil, olha só. Foi um humilde sacerdote católico, porque essa outra reencarnação lá na França, ele foi educador da nobreza, ele viveu no Fausto. Mas nessa última, que se tem conhecimento, como o padre Amaro, ele foi um humilde sacerdote.
viveu entre os séculos XIX e o século XX, já posterior à codificação. Porque lá na codificação tem mensagem dele também, mensagem assinada por Emmanuel. E ele viveu entre os séculos XIX e o século XX. E ele viveu no estado do Pará, ele nasceu no Pará. Imagina, século XIX, no Pará, as precariedades que devia ser ali, inclusive com relação a muitas enfermidades. Mais uma vez, como ele próprio diria, né? Ele vestiria a sotaina, mas trabalharia sobretudo a humildade. Não foi o suficiente lá como o padre Manuel de Nóbrega, lutando com escassíssimos recursos e contra forças poderosas, né? Dois países de duas potências na época, Portugal e Espanha, tentando sujeitar aqueles pequeninos aos quais ele se abraçou e que ele fez questão absoluta de protegê-los, né? Mas é muito importante, depois ele vem para o Rio de Janeiro e com quem ele consegue ter um contato pessoal. Com quem vocês imaginam? Maravilha, gente. É bacana mesmo. Foi um momento clímax, aquele encontro de duas almas, né? Almas consagradas ao bem, irmanadas nos propósitos cristãos, que não foi nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Então, a gente vê que é uma grande família, né? É um sacerdote, quer dizer, nós temos rótulos, né? Temos títulos são rótulos. A essência é o espírito, mas espíritos já comprometidos com essa grande pátria, né? A pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil. Então, seria aquelas almas de longas romagens terrenas se reencontrando mais uma vez, em posições, títulos diferentes, papéis diferentes na nossa história. Bezerra de Menezes, espírita declarado, e pagou um alto preço por isso, que já vimos. E agora o Padre Amaro, aquele humilde sacerdote, reencontra-se duas almas. E nessa mensagem, sacerdote católico que fui, ali ele descreve com detalhes a sua desencarnação nessa existência como Padre Amaro. Mas nós vamos encerrando, não sei se o Roberto gostaria de falar mais alguma coisa. Sim, mas ali nós temos um olhar espiritual sobre a pátria brasileira, né? O Brasil, gente, tem todo um potencial espiritual que nós ainda estamos longe de termos na devida conta, a sua inteireza. E era de tal forma isso que o próprio Emmanuel teria dito que aí era preciso criar um espírito para este gigante. Nós estamos falando de nós mesmos, gente, que somos espíritas. Então esse espírito do cristianismo é o que nós estamos construindo. Este é preciso que ainda seja construído. Nós somos parceiros neste processo. Somos voluntários, que ótimo, mas muitos não estão exatamente como voluntários. Assim como ocorreu em muitas circunstâncias, a vida deste que hoje nós estamos fechando a análise, muito breve, reconheço, mas foi permeada de muitos momentos de lutas e às vezes de imposições também. Imposições essa trazida desde lá de trás, naquele encontro maravilhoso que houve, mas que ele desdenhou, foi o encontro com o nosso Mestre Jesus, às margens de Genezaré. Então, muitos séculos seriam para ele de muita dor, renúncia e também por voluntariedade. É verdade. Querido Emmanuel, não sabemos se ele já está reencarnado. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas encarnado ou desencarnado, temos a certeza que ele vai ser um grande trabalhador, continua trabalhando em benefício de todos nós e nos dando esse exemplo de dedicação, mostrando que todos nós podemos vencer as nossas imperfeições e caminharmos seguindo a mensagem do Cristo. É uma alegria estarmos aqui com vocês.
vocês não nos disseram se o som hoje do Facebook está bom ou não, porque ontem nós percebemos que estava chiando, inclusive teve um momento ontem à noite que nós achamos que a gravação tivesse saído do ar e na realidade não tinha. Essas tecnologias colocam a gente numa situação às vezes complicada. Mas aproveitamos mais uma vez. A Leondina disse que o som está ótimo, agora que eu vi. O Pedro também disse que o som está ótimo, é que a gente não tinha visto. Mandando um abraço para a Niva, Cirlei. Deixa eu ver. A Cirlei disse que está ouvindo o ronco, sim. A Cirlei disse que está. A Cirlei tem um ouvido mais apurado. Então aí há controvérsias. Um abraço para a Janete. Ficamos na média, né, gente? Tecnologia, ainda estamos conquistando essa requintada tecnologia. O que a Leondina disse? Pedro Valalá dizendo que foi o café muito delicioso. Leondina, muito bom, né, Leondina? Agradecemos. Leondina. Aproveitando aqui, Fábio, mandando um abraço para o Fábio. Aqui pelo Instagram, o Fábio disse que o som e o áudio e o vídeo estão muito bons. Que ótimo. Gente, hoje é sexta-feira. Hoje, inclusive, o Roberto vai fazer uma live, mas ele foi convidado para fazer uma live por uma outra... não pelo nosso canal. Aí, um outro grupo. Se a gente conseguir, até coloca para compartilhar, que vai ser às 20 horas hoje. Ele vai fazer uma live pelo um outro grupo. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos evangelização para a família, para a criança. Nós não temos feito Papo Jovem, porque nós estamos participando de um seminário sobre o magnetismo durante 5 semanas com o Jacomelo, e é no mesmo horário do Papo Jovem. E ao vivo. Ao vivo, e domingo nós temos o Evangelho no Lar. Então estão todos convidados. A Sueli disse assim: amo meu Brasil, quero reencarnar aqui novamente, se tiver merecimento para isso. Que bom, Sueli, queremos, isso aí. Todos queremos. Né? Que Jesus possa abençoar a todos nós, a nossa pátria, essa pátria amada, né? E até mais tarde, se for conseguido transmitir aí para vocês, ou então até amanhã às 10 da manhã. Paz a todos, um ótimo dia. Gente, muito obrigado. Foi extremamente prazeroso ter estado com vocês. Fechando hoje, né? O 5º dia é o que nós chamamos de epílogo, né? Da personalidade Paulo. Para a próxima semana de Emmanuel. E para a próxima semana teremos outra surpresa. Né, já está confirmado. O nosso convidado Ótimo. De segunda-feira já confirmou a presença. Até lá, então, bom fim de semana a todos. E Deus abençoe a nós todos. Muito obrigado.